Olá, sexto ano, professora Sandra de Matemática. E aí, vamos lá para mais uma videoaula? Nessa videoaula vamos continuar falando de geometria, o nosso último, os dois últimos capítulos da apostila 2. No capítulo 2 nós vamos falar de formas planas e no capítulo 3 nós vamos falar de formas espaciais, figuras planas e figuras espaciais. Então vamos lá conhecer essas figuras. Então vamos lá. Qual é a maior diferença entre figuras planas e figuras espaciais? Está na quantidade de dimensões necessárias para construí-las. Como assim, professora? Dimensões? Vocês já ouviram falar? Bidimensional, tridimensional, 2 dimensões, 3 dimensões, e é isso que nós vamos comparar. Quem são as dimensões? O comprimento, a altura e a largura. Então, as dimensões do espaço, elas estão ligadas ao quê? A menor quantidade de medidas que podem ser feitas em uma figura geométrica. Para obter o quê? Informações completas sobre o seu tamanho. São as medidas que uma figura tem. Então, essas medidas são comprimento, altura, largura. E essas medidas nós vamos chamar de dimensões. Se ela tem 2 dimensões, nós vamos dizer que ela é uma figura bidimensional, uma figura plana. E se ela tem 3 dimensões, é uma figura tridimensional. São as figuras espaciais. Então, vamos observar. As figuras planas, nós precisamos de 2 dimensões para defini-las, formadas por um conjunto de pontos que estão todos no mesmo plano. Observem um exemplo, o quadro lá da nossa sala de aula. O quadro, ele é bidimensional, ele tem 2 dimensões. O comprimento, ali na parte de baixo, e a altura. Sim, comprimento e altura do quadro, 2 dimensões. Então, ele é bidimensional e todos os seus pontos estão no mesmo plano, ali, naquela parede, onde ele está pregado ali o quadro da sala. Então, uma figura plana, ela vai estar sempre todos os seus pontos no mesmo plano e ela vai ter 2 dimensões, o comprimento e a altura, o comprimento e a largura, certo? Agora, uma figura tridimensional, uma figura com 3 dimensões, nós vamos chamá-la de figura espacial. Então, o que são as figuras espaciais? Elas não apresentam todos os pontos no mesmo plano. Ela vai ter pelo menos aí dois planos. Uma parte dela vai estar em um plano e a outra parte em outro plano. Então, nem todos os seus pontos vão estar no mesmo plano. Recebe o nome de sólidos geométricos ou figuras geométricas, as figuras espaciais. São definidas em espaços tridimensionais, ou seja, elas têm 3 dimensões, o comprimento, a altura e a largura. Então, vamos dar um exemplo. Eu vou pegar, por exemplo, uma caixa de sapato, uma caixa de pasta de dente, ou então um cubo. Você vai observar que ele tem ali na frente, vamos observar uma das faces. Tem o comprimento, tem a altura, mas também vai ter ali a profundidade. A profundidade é o que a gente vai chamar de largura. Então, ele tem 3 dimensões, ele é tridimensional. Então, vamos conhecer assim mais detalhadamente essas figuras. Então, inicialmente, o que é importante guardar? As figuras planas, ela tem todos os pontos em um mesmo plano e ela tem 2 dimensões. Já as figuras espaciais, elas não vão obter nem apresentar todos os seus pontos no mesmo plano. E elas vão ter sempre 3 dimensões, o comprimento, a altura e a largura. Vamos acompanhar. Eu coloquei nessa parte exemplos de figuras planas. Observe as imagens a seguir. Elas se assemelham a quais figuras geométricas? Então, nós temos aqui, na primeira figura, um triângulo. Aquele triângulo de emergência, que coloca nas estradas. Um triângulo. Esse relógio se assemelha a um quadrado. A TV é um retângulo. E essa pizza é um círculo. Então, são exemplos aqui de figuras planas. A seguir, vamos rever algumas figuras geométricas planas. Os triângulos, os quadriláteros. Lembra dos triângulos do capítulo anterior? Os triângulos, eles podem ser equilátero, escaleno, isósceles. Já os quadriláteros, eu posso ter um quadrado, um retângulo, um losango, um trapézio, um paralelogramo. Todos exemplos aqui de figuras planas. E o círculo, também uma figura o quê? Plana.
Então vamos lá, vamos continuar e vamos falar um pouquinho do círculo. Estes exemplos aqui a gente já trabalhou nos capítulos anteriores, que foi o triângulo e o quadrilátero. Agora vamos falar um pouquinho desse círculo. O círculo e a circunferência. Vocês sabem a diferença entre o círculo e a circunferência? Eu sempre pergunto na sala, os alunos ficam assim, em dúvida. Pensem e comparem. Qual a diferença, por exemplo, entre uma argola, um bambolê, uma aliança, a roda de uma bicicleta e um CD, uma moeda, aquele círculo lá do centro do campo de futebol? Qual é a diferença, então, entre a circunferência e o círculo? A circunferência é uma linha fechada na qual todos os pontos têm a mesma distância ali do centro, que a gente chama de raio. Exemplo, uma argola, um bambolê, uma roda de bicicleta. Ele tem aquela região interna? Não. Eu só tenho o quê? Essa linha fechada que tem a mesma, todos os pontos dessa linha têm a mesma distância ali do centro, que a gente vai chamar de raio. Então, essa linha fechada é o que nós vamos chamar de circunferência. Com todos os seus pontos, se observarmos aqui, todos os pontos dessa circunferência têm a mesma distância aqui do centro, esse centro aqui, e essa distância é o que a gente vai chamar de raio. Imagina uma roda de bicicleta, não tem aqueles aros assim? Aqueles aros são um exemplo como se fosse o raio, tem a mesma distância aqui do centro, e essa linha aqui fechada é o que nós vamos chamar de circunferência. Aí o círculo já é uma superfície plana. Eu tenho a circunferência, só que agora com todos os pontos da região interna dessa circunferência aqui. Então, eu tenho uma superfície plana. O círculo é uma reunião de todos os pontos internos da circunferência. É uma superfície plana limitada pela circunferência. Exemplo, uma moeda, um CD. Então, a diferença é essa. Imagina que isso aqui é um bambolê. Você tem só aquela linha fechada da região externa aqui. Já o círculo, você tem essa limitação, que é a circunferência, com todos os pontos aqui da sua região interna. Então, nesse caso aqui, nós temos o círculo. E essa linha lilás aqui, essa linha curva fechada, é o que nós vamos chamar de circunferência. Tudo bem? Vamos continuar, então. Então, vamos falar dos elementos da circunferência. Observe esse desenho. Nós temos aqui 3 elementos importantes: o raio, o diâmetro e a corda, e o centro da circunferência. Nessa circunferência aqui, nós chamamos o centro de O. Esse ponto aqui, ponto O, é o centro da circunferência. Aí, o que nós temos? Seja O centro da circunferência, o raio, representado por OE, aqui nós temos OE. Quem mais poderia ser OC, OB? É um segmento de reta que vai do centro até um ponto da circunferência. Então, o que é o raio? É um segmento de reta que vai sempre do centro até um ponto da circunferência. No caso aqui, nós temos o OE, quem mais? OC e OD. São raios dessa circunferência. Mas o que nós temos? Nós temos também o diâmetro. Observe o diâmetro. O diâmetro, eu juntei 2 raios, Eu peguei OC com quem mais? E OD. Então, o diâmetro, o que é o diâmetro? Já com relação ao diâmetro, representado por CD, podemos perceber que ele é a soma de 2 raios. 2 raios. E sempre passa pelo centro da circunferência. Então, o que vai ser o diâmetro? Ele liga 2 pontos da circunferência passando pelo centro. É um segmento de reta que liga 2 pontos da circunferência passando pelo centro. E qual vai ser sempre a sua medida? A soma de 2 raios. Aqui é um raio, aqui outro raio. R mais R, 2 R's. Então, eu tenho R, um raio, mais outro raio. Vamos supor, se o raio fosse 2, quanto seria o diâmetro? 2 mais 2. O diâmetro seria 4. Sim? E para finalizar, o que é uma corda?
A corda também é um segmento de reta que liga dois pontos da circunferência. Então, por que ela não é um diâmetro? Porque ela não passa pelo centro. O diâmetro, professora, você disse que liga dois pontos da circunferência. Sim. A corda também liga dois pontos da circunferência. Sim. Só que o diâmetro vai passar sempre pelo centro, somando dois raios. Já a corda nunca vai passar pelo centro. Então, é só uma corda. É um segmento de reta que nós vamos chamar de corda. Agora, se passa pelo centro, nós vamos chamar de diâmetro. Sim? Eu coloquei aqui, ó, que o raio a gente vai chamar de R e o diâmetro a gente vai chamar de D. Então, quer dizer que o diâmetro é duas vezes quem? O raio, R mais R. Se o raio for 5 centímetros e eu perguntar na prova, quanto é o diâmetro? O diâmetro é 5 mais 5, 10 centímetros. Aí eu posso fazer o contrário. O diâmetro é 20 centímetros. Quanto é o raio? Para ele ser 20, ele não teve que somar raio mais raio? 10 mais 10. Então, quer dizer que o raio é 10 centímetros, igual a 10 centímetros. Então, para finalizar aqui, eu coloquei que a corda é um segmento de reta que intersecta a circunferência em quaisquer de seus dois pontos, né? Ligam dois pontos da circunferência, não necessariamente passando pelo centro. Se passar pelo centro, nós vamos chamar de diâmetro. O raio é uma corda? Só que é uma corda que passa pelo centro. Então, nós vamos, para diferenciar, chamá-lo de diâmetro. Já esse que não passa pelo centro, esse segmento, nós vamos chamar só de corda. Tudo bem? Vamos continuar. Então, aqui eu coloquei para vocês o que nós temos aqui nessa circunferência. Quem são os raios representados? OC, OE, OD. Quem é o diâmetro? Segmento de reta CD. E quem é a corda? Segmento de reta AB. Então, eu posso pedir assim, quem é a corda? Qual é o raio? Quais são os raios representados na figura? Qual é o diâmetro? Ou quais são os diâmetros? Pode ter mais de um, tá? Então, vamos continuar. Quando nós queremos ampliar ou reduzir uma figura plana, fazendo uma ampliação ou uma redução, com o que nós temos que nos preocupar? Observem as figuras. Esse barquinho aí, eu posso olhar ele no azul, ampliado no vermelho. Ou se eu olhar para o vermelho, ele está reduzido no azul. A mesma coisa o gatinho. Então, o que nós temos que nos preocupar? Observem no computador. Não sei se vocês já fizeram, mas se você pega uma figura no computador e vai ali do lado direito e arrasta, dependendo do lugar, a figura fica achatada. Já observaram? Ou então ela fica comprida. Você tem que ir lá na pontinha, onde tem o comprimento e a altura da figura ao mesmo tempo e arrastar. Para manter o quê? A forma, os ângulos. Aumentar a dimensão, né? Alterar a dimensão, mas não perder a forma. Então, é isso que nós temos que prestar atenção. Em uma ampliação ou redução de figuras, os lados conservam a sua forma. Você não pode alterar a forma dos lados. E nem a medida dos ângulos. Os ângulos devem permanecerem com a mesma medida. No entanto, o que só é alterado? As dimensões. Então, você altera o comprimento e a largura, você altera o comprimento e a altura, mas mantendo o quê? A forma dos lados e a medida dos ângulos. Fiquem ligadinhos. E quando eu quero falar de representação de uma figura no plano cartesiano? Pensem comigo, vocês já viram, já jogaram, conhecem aquele jogo Batalha Naval? É mais ou menos essa ideia. Se você entender esse jogo, você consegue entender o nosso próximo conteúdo. Qual é o objetivo desse jogo? É atingir todos os navios, né, do oponente, dizendo a posição na qual você acha que ele foi colocado, que ele colocou. Seu adversário vai colocar os navios na posição, você não vai saber, e você tem que ir falando as linhas e as colunas até acertar os navios do oponente. Então, vamos lá. As coordenadas dos navios são marcadas por letras. Nesse caso aí, nosso, olha o desenho. Letras que estão aqui, as letras nas colunas, e os números nas linhas. Então, o que nós precisamos? Vamos supor que eu falei assim, você escolheu os barcos e eu quero adivinhar aonde que estão os seus barcos. Aí eu vou e digo, A4. O que você tem que fazer? A4. Então, você vai lá na coluna A
A1, A2, A3, A4. Ah, então aqui, ó, eu acertei. Uma parte desse navio aqui eu já sei. A4. Aí eu vou dizer mais... vou colocar o F9. O F9, então eu vou lá na coluna do F, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9. Nesse caso aqui eu errei. Não atingi nenhum navio. Então, essa é a ideia. Você vai ter linhas na horizontal e colunas aqui, ó, na vertical. Lembra que eu falei na aula de ontem? Horizontal, ó, deitadinho, são as linhas. E na vertical, em pé, são as colunas. Então, é essa ideia que nós vamos seguir para trabalhar num plano cartesiano. O que é um plano cartesiano? Vamos lá, vamos ver. Exatamente essa malha quadriculada aqui. O que nós temos aqui? Dois eixos. Essas setas nós vamos chamar de eixos. Eu tenho um eixo aqui na horizontal, deitadinho, que nós vamos chamar de eixo das abscissas. E tenho esse eixo aqui na vertical, que nós vamos chamar de eixo das ordenadas. Então, igual no exemplo anterior, nós tínhamos o quê? As linhas e as colunas. Exatamente. Eu tenho aqui na horizontal e na vertical. E eu tenho um par de números. Então, eu tenho aqui, ó, ele é formado por dois eixos, um horizontal, que a gente vai chamar de abscissa, eixo das abscissas, e um na vertical, que é o eixo das ordenadas. Os pontos marcados no plano são chamados de pares ordenados, dois números, por isso par. Ordenados porque tem uma ordem. Qual que é a ordem? Ó, os pares ordenados obedecem uma regra, uma ordem, na qual o primeiro número representa o valor da horizontal. Ó, você primeiro vai na linha horizontal, primeiro número ali do par. E o segundo número vai na linha vertical. Então, você sempre vai olhar pares, um ligando o outro. Então, vamos pegar aqui, ó, o ponto A. Observem essa seta. Bem devagarinho. Aonde ela está na linha horizontal? Ela está saindo de onde? Do 2, ó. 2. Professora, precisa fazer a seta? Não, se não tivesse a seta aqui, não precisava, não tinha problema nenhum. Você acompanhava o pontilhadinho. Eu vou subindo aqui. Eu parei aqui, porque está no 2. E o 2 ligou com quem aqui, ó? Com o 6. Então, eu vou pegar um número na horizontal, se correspondendo lá com um número na vertical. Igual no Batalha Naval, a gente não fez A6, F9, é a mesma coisa. Só que aqui não tem letra, aqui são dois números, só que começa sempre na horizontal. Então, o 2 com quem? Com o 6. Então, formou esse pontinho. Esse pontinho eu vou chamar de ponto A, uma letra maiúscula. Aí eu coloco aqui do ladinho, ó. Quem são esses pares? Quem é esse par ordenado? Quem são esses números que formou esse par ordenado? O 2, que vem primeiro, ó, que a ordem não é o primeiro na linha horizontal. Quem é o primeiro, então? O 2. E quem é o segundo? O 6. Então, formou o par ordenado 2, 6. Você vai falar, o par ordenado A, 2, 6. As coordenadas são 2 e 6. Então, eu vou colocar aqui, ó. Quem é o par ordenado A? O par ordenado A tem coordenadas 2 e 6. O 2 está na linha horizontal e o 6 está na linha vertical. Aí vamos para o segundo aqui, ó. Observem agora esse pontinho B. Olha a seta. Ela está aqui, ó, no 4. 4 que está ligando com quem ali na vertical? O 2. Então, eu tenho um par ordenado com coordenadas 4 e 2. É o par ordenado B. Coordenadas 4 e 2. Par ordenado 4 e 2. E o último aqui, eu peguei um exemplo na letra C. Ó. Vamos acompanhar. 9 na horizontal, se correspondendo com quem lá na vertical? O 5. Então, eu tenho par ordenado 9 e 5. Quem vai vir primeiro? Sempre obedecendo a ordem no eixo das abscissas aqui, ó, na horizontal. 9, na vertical, 5. Então, eu tenho par ordenado
9,5. Bem fácil, bem tranquilo. Aí tem as figuras espaciais. Lembra que eu falei das planas e agora as espaciais. As planas, lembra o triângulo, o quadrado, né, os quadriláteros, o círculo, são figuras planas, estão todos no mesmo plano, todos os seus pontos no mesmo plano. E tem duas dimensões, o quadrado, o retângulo, tem comprimento e a largura, então comprimento e altura, o quadro lá da escola, os exemplos ali que nós colocamos, a TV, o relógio, né, em forma de quadrado. Agora, as figuras espaciais, lembram que eu falei? Que elas têm 3 dimensões e que os seus pontos não estão todos no mesmo plano? Então, estas são as figuras espaciais que nós vamos trabalhar. A pirâmide, o paralelepípedo, o cubo, a esfera, o cilindro e o cone. Só que eles são separados em 2 grupinhos, exatamente da forma que está aqui, ó. Bem aqui eu separo. Estes aqui pertencem a um grupinho, uma família, e esses outros 3 pertencem a uma outra família. Por quê, professora? Vocês conseguem ver alguma diferença? Observa, a pirâmide. Tem alguma linha curva na pirâmide? Não, não tem nenhuma linha curva na pirâmide. Se eu colocar a pirâmide em cima da mesa, ela vai apoiar na superfície plana da mesa. Se eu virar um pouquinho a mesa, ela vai rolar? Não. A mesma coisa com o paralelepípedo. Se eu coloco uma caixa de sapato na mesa, ela pode deslizar, mas a superfície continua plano com plano ali. A mesma coisa o cubo. Agora, se eu coloco a esfera e inclino um pouquinho a mesa, não vai rolar? A mesma coisa o cilindro. Se eu colocar essa parte aqui de baixo, não, porque é uma superfície, um círculo. Um círculo não é plano? Plano com plano não vai rolar. Mas se eu coloco essa parte do cilindro, e inclino um pouquinho a mesa, ele vai rolar. A mesma coisa é o cone. Essa parte aqui de baixo, essa superfície aqui de baixo é um círculo. Nós já vimos que o círculo é plano. Plano com plano não vai rolar. Mas se eu coloco o cilindro, o cone, deitadinho na mesa e inclino a mesa, ele vai rolar. Então é só um macete que eu estou colocando essa ideia de rolar e não rolar. Mas nós vamos separar em 2 grupinhos, em 2 famílias. Poliedros e não poliedros. O que são os poliedros? São sólidos que não rolam com facilidade, se empurrados, pois não têm superfícies arredondadas, e sim faces planas, como a pirâmide, o paralelepípedo e o cubo. Se todas as suas faces são planas, a pirâmide ela é formada por triângulos, por quadrados ali na base. Então, todas as suas faces são planas. Ela não vai rolar com facilidade. Então, nós temos aí um poliedro. A mesma coisa o paralelepípedo. Todas as suas faces são planas. Então, é um poliedro. O cubo. Todas as suas faces são planas. Então, é um poliedro. Agora, quando eu olho para a esfera, o cilindro e o cone, eu já tenho todas as superfícies planas? Não. Então, nós temos aí não poliedros, sólidos que rolam com mais facilidade, se empurrados em uma superfície lisa, pois tem superfícies arredondadas. Lembra que foi que tem uma superfície curva, arredondada? Como a esfera, o cilindro e o cone. Então, eu quero que vocês guardem o seguinte: aqueles que todas as superfícies são planas e que não rolam com facilidade, são poliedros. Agora, aqueles que apresentam pelo menos uma superfície curva, arredondada, não são poliedros, certo? Então, quais são os exemplos que nós temos aí? Poliedros, a pirâmide, o paralelepípedo e o cubo. E os não poliedros? A esfera, o cilindro e o cone. Todos esses exemplos são figuras o quê? Geométricas espaciais. Eu fiz aqui um resuminho para facilitar um pouquinho a vida de vocês. Eu coloquei aqui, sólidos geométricos. Do lado esquerdo, poliedros. Quem são os poliedros? Pirâmides e prismas. Quem são os prismas? Cubo, paralelepípedo. Então, o que nós temos? Poliedros possui todas as faces planas. E do outro lado aqui em rosa,
corpos redondos. Quem são os corpos redondos, professora? Os não poliedros. Não poliedros. Então, são sólidos que têm pelo menos uma superfície o quê? Curva. Uma superfície arredondada, que é o cone, a esfera e o cilindro. Aí, nesse exercício, eu pergunto, quais figuras representam poliedros? Poliedros. Então, tem que ter todas as superfícies planas. Quem são eles? Nesse dado, o tijolo, porque lembra um paralelepípedo. Agora, essa casquinha de sorvete é um cone, não é poliedro. Esse botijão de gás também não é poliedro, porque tem superfície curva. A bola ali, ó, superfície curva, não é poliedro. Aqui, a latinha de refrigerante, lembra um cilindro, não é poliedro. A mesma coisa essa bola aqui, não é poliedro. Agora, a pirâmide, sim, todas as superfícies planas. Todas as superfícies planas são poliedros. Então, aqui nós temos o dado, né? O dado, que representa um cubo, o paralelepípedo aí nesse tijolo e a pirâmide. Bem fácil, né? Bem interessante. Elementos de um poliedro. Nós temos os vértices. Quem são os vértices? Olha aqui, ó. Coloquei bem rosinha. São todos esses pontinhos que ligam os segmentos de reta. São os pontinhos. Então, nós temos aqui vértice, vértice, vértice. Quantos vértices teriam essa figura? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices. Então, vértices são os pontos que ligam os segmentos para formar a figura. E esses segmentos, nós vamos chamar de arestas. Essas linhas que ligam um vértice no outro, ó, vamos chamar de aresta. Quantas arestas teriam essa figura? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 arestas. Então, ele tem 8 vértices e 12 arestas. Então, lembrem, ó, vértices são os pontinhos. As arestas são os segmentos de retas que ligam um vértice no outro. E as faces. Quem são as faces? As figuras planas. As figuras planas que formaram essa figura espacial. Então, nós temos aqui retângulos. Provavelmente aqui quadrado, retângulo, quadrado, retângulo. Então, são as faces. Quantas faces teria essa figura? Ó, 1, 2. Aí do fundo, 3, em cima, 4. Aí tem aquela lá do cantinho, 5, e essa aqui da frente, 6. 6 faces. Então, estes são os elementos de um poliedro. Vértices, arestas e faces. Então, eu coloquei aqui um resuminho. O que são arestas? Segmentos de reta. O que são vértices? Ponto em comum nos segmentos de retas. Os pontos que estão aqui, ó, ligando os segmentos de retas. E a face é a parte plana. Então, eu coloquei aqui do lado, ó, um cubo para a gente poder comparar. Vértices são os pontinhos, arestas são esses segmentos de retas que ligam um pontinho no outro, um vértice no outro, e as faces são esses quadrados aqui que formou a figura. A face é a superfície plana. Então, aqui nós temos 12 arestas, 8 vértices e 6 faces. Aqui ficou faltando o S, né? Arestas. Depois vocês coloquem. Tudo bem? Bem fácil, bem tranquilo. Aí eu coloquei aqui exemplos de pirâmides, assim como a gente tem lá os triângulos. Triângulo equilátero, triângulo isósceles, triângulo escaleno. A gente também tem as pirâmides. De acordo com, olha aqui, as pirâmides são formadas por um polígono qualquer na base e triângulos nas suas faces. Então, sempre essas faces laterais aqui vão ser triângulos na pirâmide. Agora, aqui embaixo depende. Pode ser triângulo, pode ser um quadrado, pode ser um pentágono. Observem a figura, as figuras. Se eu tenho essa base como um triângulo, eu vou chamar ela de pirâmide triangular. Se essa base for um quadrado, igual esse exemplo aqui, ó,
Ah, é um quadrado? Então, nós vamos chamar ela de pirâmide quadrangular. Tá vendo que as faces laterais são sempre triângulos? Sim. Então, quer dizer que o nome dela vai depender do que tiver aqui embaixo, essa base. Ah, essa base aqui é que vai dar nome. Se a base for triângulo, ela é uma pirâmide triangular. Se a base for um quadrado, ela é uma pirâmide quadrangular. Se a base for um pentágono, é uma pirâmide pentagonal. E se a base for um hexágono, uma pirâmide hexagonal. E assim por diante. Por quê? Nas laterais serão sempre triângulos. Agora aqui embaixo é que vai mudar. E de acordo com essa parte de baixo é que vai nomear a pirâmide. A mesma coisa os prismas. Prismas são cubos, paralelepípedos. E a gente tem a mesma coisa aqui, ó. O prisma triangular, quando a base é um triângulo. Quadrangular, quando a base é um quadrado. E a gente tem, aqui no caso, são base superior e base inferior, são iguais, ó. Por isso ele é um prisma. Aqui, base pentagonal, então é um prisma pentagonal. Quando a base é um hexágono, é um prisma hexagonal. A mesma base, ó, a base superior, a base inferior, são iguais, tá? Para finalizar, então, eu quero que vocês façam os exercícios. Eu já vou colocar nesse mesmo post, né? Eu coloquei a correção dos exercícios, mas não olhem a correção, façam primeiro, depois vão lá e verifiquem se vocês acertaram. E qualquer dúvida me perguntem lá no nosso encontro do Zoom, tá bom? Beijo, sexto ano!